está olhando para lá, tem um banquete servido lá. O cheiro está vindo aqui. Mas nós vamos aguardar, amém? Tem uma palavra que vai nutrir você ainda essa noite. Amém? Eu creio nisso. Você vai receber uma palavra que vai nutrir você essa noite. Depois você vai lá ter comunhão com os irmãos. Vai ter um tempo de comunhão, de mesa. Mas eu queria alguns minutos da sua atenção. 40 minutos da sua atenção para mim não perder o cronômetro. Irmãos, quase todo ano eu perco o cronômetro aqui. Eu peço para me avisar, daqui a pouco começa o cronômetro aqui atrás, eu não olho, o pessoal faz assim. Esse ano nós não perderemos o cronômetro, amém? Mas eu quero que você tenha sua atenção voltada para cá durante esses minutos, porque eu creio que Deus quer falar conosco. Eu não trato esse dia como simplesmente uma mudança de calendário, porque nada na nossa vida é natural. Você não é um ser natural tendo uma experiência espiritual, amém? Você é um ser espiritual aprendendo a ser humano na terra. É isso que você está vivendo aqui. Então você tem que discernir todas as coisas de forma espiritual. E essa mudança de calendário, ela vai representar uma mudança de tempo, de estação. E isso pode representar acessos a novos lugares, irmãos, a novos ambientes que você pode acessar nesses dias. Uma nova estação se abre diante de nós. É como o pastor Juscelio gosta de falar, é como se um portal se abrisse diante de nossos olhos e Deus fizesse um convite para você entrar numa nova estação, em um novo tempo com Deus, amém? Então não entenda isso como algo natural, irmãos. Eu quero essa noite falar com você sobre a fé que rompe os limites da lógica. Eu não sei como é que foi o seu ano, mas eu quero falar com você sobre essa palavra, sobre a fé que rompe os limites da lógica. Hoje é um dia profético e Deus vai colocar diante de mim e de você novas oportunidades. Quando o ano novo começa, todo mundo começa a fazer planos, coloca metas, né? A academia geralmente está sempre nas metas do ano que vem. O pessoal está sempre falando que no próximo ano vai iniciar atividade física, está sempre fazendo as suas metas. Irmãos, façam os seus planos, porque Deus é organizado. Amém? Planeje o seu ano, porque Deus é organizado. O nosso ano, ele está planejado, mas todo ele está com uma interrogação na frente. Por quê? Porque a gente faz planos, mas quem define é o Senhor. Você vai fazer seus planos, irmãos, mas quem vai definir é o Senhor. Se você está debaixo de uma palavra de Deus, quem vai definir o seu ano é o Senhor. E hoje, eu creio que Deus quer que você olhe com olhos de fé para esse próximo ano. Amém? Eu quero que você olhe para esse próximo ano com olhos de fé, irmãos. Hoje Deus quer nos despertar. Hoje eu creio que Deus quer trazer para fora alguns guerreiros que estão intimidados aí dentro. Talvez você tenha tido um ano intimidador. Talvez você tenha tido um ano desafiador. Mas eu quero declarar que aí dentro de você existe uma força que você não conhece. Gideão estava lá, debulhando e assustado, se escondendo. De repente Deus chega diante dele e fala: Gideão, valente guerreiro. Sabe por que Deus faz isso? Porque foi ele que criou, então ele sabe o que tem lá dentro. Quando Deus fala com Pedro, chama Pedro e fala: Pedro, agora você não vai mais ser pescador, agora você vai pescar almas. É Deus trazendo para fora o Pedro que tinha ali dentro, que nem Pedro conhecia. Essa noite eu quero declarar sobre você que existem coisas aí que você ainda não conhece. Pastor, eu sou crente, eu caminho com Deus há muito tempo. Eu não estou falando de você ser crente, irmãos. Eu estou falando que Deus é um Deus de novidade, de revelação. Deus é um Deus que está sempre nos revelando coisas novas. E essa noite eu tenho convicção que Ele vai trazer para fora algumas coisas que estão aí dentro, que você talvez tenha esquecido, ou talvez você tenha deixado de lado, talvez por medo, por incertezas. Mas eu quero declarar que essa noite Deus vai lançar fora todo o medo. Amém, irmãos? Então eu não sei como que você chegou aqui. Eu não sei o que pode ter limitado você nesse ano. Eu não sei se porventura alguma coisa te paralisou naquilo que você tinha convicção que Deus ia fazer na sua vida. Eu não sei se as promessas que você fez no outro ano, se todas elas se cumpriram. Você já olhou para trás, irmãos? Já fez o checklist? Deu uma olhadinha para trás? Tudo aquilo que você se comprometeu e tudo aquilo que você entende que Deus se comprometeu com você. Você já olhou para o ano que está findando hoje?
Já colocou um ok lá para ver se as coisas aconteceram, se as coisas se realizaram? Pois é, nesses dias o que nós temos feito é justamente uma grande análise de tudo que nós vivemos nesse ano e tudo que nós vamos viver ainda no ano que vem. Amém? Então a palavra de hoje, irmãos, que eu quero compartilhar com você, o título dela é Fé para permanecer e coragem para avançar. Amém? Então fala assim, fé para permanecer e coragem para avançar. Amém? Quem aqui já planejou o próximo ano? Eu quero declarar que aquilo que você planejou para o seu próximo ano vai ser só o ponto de partida. Amém? Os nossos pensamentos são limitados, irmãos. Por que você precisa entender sobre fé e sobre coragem diante de Deus? Porque a nossa mente ela é totalmente limitada. A nossa mente não consegue prever tudo aquilo que Deus tem, não consegue imaginar tudo aquilo que Deus vai fazer. Por isso, eu quero declarar que aquilo que nós planejamos, vamos me colocar junto com você porque eu quero receber essa palavra. Aquilo que nós planejamos vai ser só o ponto de partida para tudo aquilo que nós vamos viver esse ano. E tem uma frase que me chamou muita atenção sobre umas leituras que eu vinha fazendo nesses dias, que é assim, ou você define, ou você definha. A gente tem falado muito aqui sobre responsabilidade, irmãos. Por quê? Porque o que nós mais precisamos nesses dias é de um posicionamento. Assumir um lugar de responsabilidade. Então são dias em que você vai definir a sua posição diante de Deus. Essa frase, ela acendeu uma chama dentro de mim, porque essa é a verdade mais simples e prática na vida espiritual de um cristão. O seu posicionamento. Quando você olhar para trás e ver algumas coisas que não se realizaram, faz uma análise do porquê que isso não aconteceu. Normalmente nós vamos descobrir que o maior culpado somos nós. Amém? As suas escolhas, irmãos, as escolhas que você faz hoje, elas vão determinar o seu destino. Aquilo que você vai colher amanhã está sendo plantado hoje. E aí eu queria te perguntar essa noite, o que você tem plantado para o próximo ano? Ou seja, para amanhã, porque amanhã já é o próximo ano. O que você tem plantado hoje? O que você lançou hoje? Que semente você lançou hoje para colher amanhã? O reino de Deus não se faz de palavras bonitas, irmãos. O reino de Deus se faz de prática, de ações. Amém? O que define o nosso próximo ano, a nossa próxima estação, não são as dificuldades que se apresentam, e sim a palavra soberana de Deus. Eu tenho dito aqui que Davi, quando teve diante dos seus maiores desafios, ele não viu diante dele alguém que pudesse derrotá-lo, ele viu diante dele alguém que pudesse promovê-lo. Então não sei quais foram os desafios do seu ano, o que aconteceu, o que porventura pode ter te paralisado, mas eu quero declarar sobre você que no próximo ano você vai ter desafios novos, amém? Vai ter desafios novos também, mas eu quero declarar que eles vão ser para promover você. Você vai começar a olhar de forma diferente para aquilo que você vai viver no ano que vem. Por isso você não pode deixar as adversidades, as decepções e as frustrações definirem aquilo que você vai viver. Talvez tenha alguém que tenha chegado aqui frustrado com esse ano e pensando em todas as dificuldades que teve, naquilo que se apresentou como adversidade. Mas escute isso, irmãos. Deus já definiu um caminho e Ele não se move pelas dificuldades e pelas adversidades. Deus não se move dessa forma. Deus não se move por lógica, irmãos. E Deus não te chama para se mover por uma lógica. Deus te chama para se mover por fé. Nós conversávamos ali antes do culto com alguns irmãos, e eu estava falando, irmão, sabe o que muda uma cidade? Não é a política, irmãos, é a oração. Sabe por que as coisas não mudam? Porque a gente precisa assumir um lugar de responsabilidade de oração, irmãos. As pessoas estão distraídas, guerreando na internet por coisas que não vão mudar a sua realidade. A sua realidade espiritual não vai ser transformada por um homem que vai ser eleito em algum lugar. A sua realidade espiritual vai ser transformada por um Deus que já planejou ela antes da fundação do mundo.
Por isso você não anda pelo que você está vendo, pelo que você está assistindo. Meu irmão, vou te dar um conselho para esse ano. Se desintoxica dessas porcarias que ficam aparecendo para a gente o tempo todo. Só desgraça, só porcaria. Aí você encontra as pessoas e elas falam, pastor, vai ser muito difícil ano que vem. Eu falo, por que vai ser difícil ano que vem? Ano que vem vai ser uma guerra. Eu falei, meu irmão, é uma guerra todo dia, você não está olhando não. Feche os seus olhos, olha para as regiões celestiais e começa a perceber a guerra que está acontecendo. Talvez você esteja distraído com as discussões humanas e não está guerreando nas regiões celestiais. Nós somos o povo que foi chamado para orar, irmãos, para dobrar os joelhos e orar pela cidade, pelos territórios que nós estamos. Existe nesse lugar aqui um território, uma jurisdição, existe aqui uma guerra. Todo lugar que você vai, irmãos, existem guerras espirituais acontecendo, e você é alguém, se você é um filho de Deus, você foi chamado para discernir as guerras e orar conforme aquilo que tem que ser feito. As pessoas ficam orando por coisas que não fazem sentido. Nós conversávamos sobre a intercessão esses dias na casa do Carlos e da Elane, e nós falamos, esses dias eu coloquei o texto, falei aqui, vamos diminuir essa lista de alvos de oração, porque nós estamos orando por coisas que Deus não nos chamou para orar, irmãos. Tem coisas que Deus não chamou você para orar, chamou você para agir. Você não tem que orar pelas finanças da igreja, você tem que ser fiel. Você não tem que orar para que a fome acabe, você tem que ir lá comprar comida e dar comida para quem tem fome, porque Jesus me ensinou que você dá comida para quem tem fome. Não interessa a religião, não interessa a profissão, não interessa a ideologia que aquela pessoa professa. Se ela tem fome, você dá comida, você não ora. Você ora pelo quê? Pelas batalhas espirituais que estão acontecendo diante de nós. Mas para isso você tem que ser um ser espiritual, irmãos. Senão você vai viver discernindo na carne. Vai passar mais um ano, e vem o próximo ano, e você continua vivendo as mesmas batalhas de sempre. Está sempre na mesma fase. Sabe como é que é na mesma fase? Videogame. Inicia sempre de novo. Você conhece alguém que toda vez que você encontra, ela está sempre com os mesmos problemas, irmãos? A vida é assim. A adversidade, a dificuldade se apresentam diante de nós, mas tem que ser novas. Larga o problema de estimação esse ano, amém? Eu quero declarar que seus problemas de estimação vão ficar para trás e você vai viver coisas novas em Deus. Em nome de Jesus, irmãos. Efésios diz, no capítulo 1, versículo 4: portanto, Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Efésios fala de uma realidade espiritual e eterna. A Bíblia precisa ser observada com mais profundidade daquilo que Deus está falando. Temos falado sobre isso aqui também. Não dá para ficar naquela coisa rasa do Evangelho, irmãos. Deus nos chamou para um lugar de profundidade com Ele. E aqui existe uma realidade espiritual e eterna. Mas sem fé vai ser impossível compreender aquilo que Deus está nos revelando através da sua palavra. Irmãos, a fé é a chave que abre as portas da realidade do céu no mundo natural. Eu vou repetir para você, a fé é a chave que vai abrir as portas da realidade de Deus no mundo natural. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível caminhar com Deus. É a fé que nos faz permanecer, mas é a coragem que nos faz avançar. Por isso hoje eu quero declarar uma palavra de coragem sobre você para o próximo ano. Uma palavra de fé para permanecer, mas de coragem para avançar. Amém? Foi por isso que Deus falou com Josué, irmãos. Coloca ali para a gente, por favor, Josué capítulo 1, versículo 9. Você conhece de cor essa palavra? O que Deus falou para Josué ter, irmãos? Para ele avançar e possuir uma terra, lembra? Nós temos falado aqui de um evangelho cooperativo, irmãos. O Egito fala de uma realidade espiritual. Amém? Escravidão. O deserto fala de outra realidade espiritual. Os processos que você vive no mundo sendo desenvolvido por Deus. E a terra da promessa fala de uma outra realidade espiritual. Um lugar de bênção, de graça. Um lugar de viver o reino de Deus. E não é no céu, é agora. Mas o que eu aprendo com isso? Que no lugar onde, quando Deus me chama para viver as realidades espirituais, nesse tempo que nós estamos vivendo, Ele não chamou mais para você viver das coisas que caem do céu. Ele chamou você para ser alguém cooperador, alguém que faz parte daquilo que Ele está construindo.
Alguém que participa do milagre de Deus. Você acha incrível que aqueles homens e mulheres andavam pelo deserto e podiam ver os milagres acontecendo? Você acha isso incrível? Eu acho incrível. O maná caía do céu, a água brotava da rocha, a roupa, irmãos, crescia, a sandália crescia. Isso é incrível, mas sabe o que é mais incrível? Quando um menino apresenta 5 pães e 2 peixes para ele pega, reparte, e aquilo é multiplicado. Por que isso é incrível? Porque ele não observou, ele participou do milagre. Meu irmão, Deus trouxe você aqui para falar para você que Ele quer convidar você a ser um participante dos milagres dEle nesses dias. Você não é um observador. Você pertence, você faz parte do reino de Deus. E Josué, então, Deus vai falar com Josué e diz assim: ora, não te ordenei ser forte e corajoso. Para possuir a terra tem que ser o quê? Fala, corajoso. Não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor, teu Deus, está contigo por onde quer que você andes. Ei, meu irmão, ser forte e corajoso. Por quê? Porque a fé é para suportar, mas a coragem é para conquistar. Eu vou repetir, muitas pessoas inverteram a lógica do que Deus está nos ensinando na sua palavra. Fé é para quê, pastor? Para conquistar. Fé é para suportar. Por isso é necessário ter fé, para suportar uns aos outros em amor. A fé não é ferramenta de conquista. A coragem sim. Quando você tem fé para permanecer e coragem para avançar, as coisas acontecem. E eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, esse ano você vai avançar. Amém? Esse ano você vai avançar. Ele vai dizer: ei, ser forte e corajoso, Josué. Irmãos, toda crise que se apresenta diante de um homem é uma janela de oportunidade. Tudo depende da forma que você vai reagir diante das situações. Diante de Josué tinha uma terra, ela era fortificada, tinha muros altos, tinham exércitos naquele lugar. Mas quando Josué olha para aquele lugar, Josué não vê dificuldade, Josué vê oportunidade. Como é que você está vendo o próximo ano? Quando você vê o próximo ano, você vê muralhas econômicas diante de você, exércitos poderosos econômicos diante de você, ou você vê uma janela de oportunidade para viver tudo aquilo que Deus falou? Porque Deus falou: ei, Josué, vai lá e conquista a terra, porque eu já te dei, a terra já é sua. As promessas de Deus não dependem de circunstâncias humanas, não depende disso, para a gente viver as promessas que Deus tem para a gente. Diante disso, você tem que reagir, ou você levanta e para, ou você levanta e enfrenta. Como diz o N.T. Wright, ele diz assim: a fé é o ato de reconhecer a realidade de Deus antes que ela seja vista. O que é fé, pastor? A fé é um ato de você reconhecer aquilo que você ainda não vê. Quando a lógica aponta para o impossível, a fé aponta para a promessa. Sabe o que acontece com a nossa mente? A nossa mente, diante das dificuldades, elas apontam para o impossível. E aí, às vezes, você teve um ano difícil, a sua mente está apontando para algo impossível. Eu vou virar o ano, eu estou virando o ano com muita dificuldade, é impossível. Não, a fé não aponta para o impossível, a fé aponta para a promessa, para aquilo que Deus tem para você. Muitos estão perdendo a esperança porque trocaram o que Deus disse por aquilo que seus olhos estão vendo. Por isso eu tenho dito nesse lugar, meu irmão, tem coisas que para você ver de verdade, você tem que fechar os seus olhos. Por quê? Porque eles são enganosos. A sua mente é enganosa, a sua mente bota limite naquilo que Deus vai fazer. Pessoas estão sendo limitadas na sua movimentação, porque tem uma mente caída, uma mente adâmica, que ainda se limita naquilo que está vendo, no recurso que tem no bolso. Ei, Deus não depende do recurso que tem no seu bolso, no meu bolso, para fazer a sua obra na terra. Por isso você não pode ser limitado pelo que os seus olhos estão vendo. Você tem que avançar por aquilo que Deus falou. O que você precisa para você avançar no próximo ano? Pastor, qual é a única coisa que eu preciso para avançar no próximo ano? Uma palavra. Só uma palavra. Nós estamos aqui diante de uma palavra, caminhando sobre uma palavra, avançando sobre uma palavra, mas tem que ser a palavra de Deus. Não pode ser a palavra das suas emoções. Não pode ser a palavra do seu coração, porque ele é enganoso. Tem que ser a palavra de Deus. Muitos estão perdendo a esperança, irmãos, porque estão trocando o que Deus disse. O que Deus já declarou sobre você, meu irmão?
Você tem uma palavra, Deus já declarou sobre você, ela já se cumpriu? Não, então avança. Não, pastor, mas eu parei, sabe por quê? Porque diante de mim tinha um muro muito alto. Faz de degrau, sobe nele, ultrapassa ele e vai andar com Deus onde Deus te levar, cara. Você tem que avançar com Deus. Deus é um Deus extraordinário. Deus está nos convidando hoje para nos levantarmos como uma igreja, um corpo corajoso. Um corpo de Cristo que é corajoso e vai avançar. Eu quero declarar sobre essa casa que ano que vem nós avançaremos. Todos nós avançaremos juntos como família nesse lugar. Com coragem, com fé. O profeta Jeremias, ele declarou assim, Lamentações capítulo 3, versículo 21. Lamentações 3, 21. Contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. Ô, meu irmão, fica lembrando de bobagem não, lembra do que te dá esperança. Lembra daquilo que Deus falou. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Existe uma bondade de Deus sobre mim e sobre você, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Esperança é a decisão de continuar crendo, mesmo quando nada faz sentido, irmãos. O que é esperança? Esperança é você continuar crendo mesmo quando nada faz sentido. Deus manda Moisés e envia. Deus manda Moisés enviar 13 homens, lembra? 12 homens para espiar a terra, um de cada tribo. 12 homens, um de cada tribo. E Moisés vai chamar esses homens, está lá em Números capítulo 13. Vai falar que Ruiz, dá uma olhadinha na terra. Vê como é que está aquele negócio lá. Dá uma espiada lá para mim. Vê se aquela terra é fortificada, Ruiz. Vê quem que está habitando lá, se são os amalequitas. Vê se são os descendentes de Anak, aqueles gigantes. Vê quem está lá. Meu irmão, vai ler o que Deus falou com Moisés. Deus mandou Moisés mandar aqueles homens lá só para observar as maravilhas que tinham na terra. Às vezes Deus está falando com você, ei, meu filho, eu quero te mostrar as promessas que eu tenho para você, mas você só olha para a desgraça, só olha para o que é ruim, você só olha para a dificuldade em vez de olhar para os cachos de uvas gigantes que tem nesse lugar. Hoje você vai mudar o seu olhar, irmãos, em nome de Jesus. O seu olhar vai ser transformado nessa noite. Ele disse, a terra que dou a vocês. Deus disse para Moisés, ei, vai lá e espia a terra que dou a vocês. Ele não disse, Moisés, dá uma olhadinha para ver se é possível. Não olha para esse ano pensando, será que é possível? Olha para esse ano falando assim, eu estou tomando posse de toda a promessa que Deus me entregou. Repete isso, irmão, fala assim, eu tomo posse de toda a promessa que Deus me entregou. Toma posse, meu irmão, porque é uma realidade espiritual. Não olha com olhos naturais para essas coisas. Se os seus olhos naturais moverem você, você vai olhar para o próximo ano e você vai começar a ver dificuldade, guerra política, guerra econômica, escassez. E Deus está falando, cara, para de olhar para essas coisas, eu já te dei uma palavra. Eu falei que você vai prosperar, eu falei que você vai crescer, eu falei que você vai avançar. Apenas ser forte e corajoso. Deus não disse, vê se dá, Moisés. Moisés, vai lá e confirma se é possível. Moisés, avalia lá, vê se vale a pena possuir aquela terra. Deus não disse isso. Ele falou, Moisés, vai lá, manda espiar a terra que eu dou para você. Esse ano Deus tem coisas específicas para mim, para você, tem coisas específicas para a igreja, para o corpo de Cristo, para essa cidade, irmãos. Ei, eu declaro que nós não teremos uma igreja distraída nessa cidade, envolvidas com as suas questões internas. Não, nós teremos uma igreja envolvida com as questões celestiais e eternas de Deus, para a gente guerrear no lugar certo. Gente distraída, em nome de Jesus, nós não viveremos isso. Deus pediu para Moisés enviar aqueles homens para verem a promessa, não para avaliar se é possível. Você não veio aqui hoje para perguntar para Deus se o seu próximo ano é possível. Não, pastor, não, você não veio aqui fazer isso. Você veio aqui receber uma palavra e falar, Senhor, no próximo ano eu vou viver tudo aquilo que você tem para mim.
não é para avaliar se é possível. E hoje ele faz uma pergunta para mim, para você: o que você vê para o próximo ano? Eu tenho falado isso aqui, quando eu subi nesse altar aqui, durante os louvores, e eu tenho olhado lá para fora, porque aqui eu consigo ver lá fora. Mas se eu não conseguir ver, eu fecho meus olhos. Eu tenho visto, meu irmão, uma pequena nuvem. Eu estou sentindo o cheiro de terra molhada. Eu estou sentindo o cheiro de terra molhada, irmãos. E eu tenho convicção que esse próximo ano vai ser um ano de uma grande colheita. Não estou falando de dinheiro, não estou falando de almas, de vidas, daquilo que é importante para Deus. Não estou falando da expansão do templo, estou falando da expansão dentro de mim e de você. De expandir um espaço aqui para que o Espírito Santo entre de verdade, habite nesse lugar e faça você avançar em Deus. Deus não morreu por uma religião, não morreu por um templo, Deus morreu por pessoas. E esse vai ser um ano extraordinário, irmãos. Eu creio nisso. Agora, a nossa reação, a minha, a sua reação, diante da promessa, vai definir aquilo que nós vamos viver. E a nossa reação vai revelar se nós estamos andando pela informação que recebemos ou pela revelação que temos. Pela informação que recebemos ou pela informação que temos. Irmãos, a fé é a convicção de que a realidade fundamental do universo é o reino de Deus. A fé é a convicção que a realidade fundamental do universo é o reino de Deus. Seja feita na terra, assim na terra como no céu. Sabe qual que é o segredo para viver o reino de Deus? É você parar de tratar o reino de Deus com as ferramentas da terra. E começar a viver o reino de Deus com as ferramentas celestiais que Deus te deu. Por isso começa a orar mais, jejua mais, busca mais ao Senhor. Pede a Ele revelações dos seus próximos passos. Meu irmão, tudo que você for fazer, pergunte a Deus. Ore antes. Busque nele antes de fazer. Meu irmão, existe uma geração, não somos nós. Amém? Não somos nós, nem a nossa casa, mas que está vivendo no automático, irmãos. Vai na igreja, vai no culto, trabalha, serve, dizima, oferta, faz tudo, mas vive no automático. Não ora mais, não lê mais a Bíblia. Irmão, faça uma reflexão de quanto tempo você tem gasto de oração por dia. Quer andar por revelação? Tem que viver entranhado em oração com Deus. Se falta revelação, falta comunhão. Porque a comunhão gera revelação. Pastor, eu quero ter mais revelação de Deus. Então tenha comunhão com Deus. E para que você tenha comunhão com Deus, você tem que ler a sua palavra e ter tempo de oração. Misericórdia. Não andei aqui. Mas vamos avançar, irmãos. Amém? Irmãos, quando a promessa é maior que a lógica, a fé sempre vai despertar o homem corajoso que tem aí dentro. Quando a palavra que Deus te deu for maior que a lógica, que a sua mente pode discernir, Deus vai sempre despertar o homem corajoso que tem aí dentro. Eu vou repetir. Eu não sei os desafios que você teve, eu sei os que eu tive, que a minha casa teve, que a igreja teve, eu sei. Os grandes desafios que nós enfrentamos. E todos eles nos promoveram. Todos, pastor, todos eles nos promoveram. Por quê? Porque nós estamos andando por fé. Moisés envia os homens e acrescenta ordens que Deus não deu. Qual que é o problema nesses dias? A gente tem acrescentado ao nosso vocabulário coisas que Deus não falou. Existem pessoas prometendo coisas que Deus nunca prometeu. E gente querendo receber coisas que Deus nunca prometeu. E aí se cria um corpo distraído, movido por entretenimento, por evento, ativista. Irmãos, a atividade não substitui a intimidade. Anota aí. A atividade não substitui a intimidade. A igreja tem que ser íntima de Deus, senão ela não gera filho. Filho só te gera na intimidade. Se não tem intimidade, não tem filho. Moisés vai acrescentar algumas ordens que Deus não pediu. Ele vai dizer em Números, capítulo 13, versículo 17 ao 20, ele vai dizer assim: vejam se o povo que está lá é forte. Meus irmãos, quando Moisés fala isso,
ele já revela uma total descrença. Porque ele não tem que se preocupar se o povo é forte. Pastor, mas Moisés foi um cara incrível. Claro que foi, mas ele era homem, falhava demais. Falhava? Claro que falhava. Vai ler a história de Moisés. Não circuncidou o seu filho. Deus quis matar Moisés naquela pousada, lembra? E aí Moisés agora vai falar assim: vê se o povo é forte, vê se tem muralha, vê se a terra é boa. Ô meu irmão, aquilo que Deus te deu é bom. Aquilo que Deus te deu é extraordinário. Tudo que Deus te promete é extraordinário. Ainda que seja difícil, desafiador, continua sendo extraordinário, porque foi Deus que deu. Então Moisés começa, dentro de Moisés, ele começa a questionar a promessa através da lógica do seu pensamento. Ele olhava e falava: se o povo for muito forte, eu não vou conseguir conquistar. Talvez você esteja olhando para o próximo ano e esteja limitando aquilo que Deus quer fazer através do seu pensamento. Deus nunca pediu análise, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não está em busca de pessoas que sabem diagnosticar um problema. Não é isso que Deus tem para mim e para você. Jesus estava lá pregando, uma multidão de homens. Vai anoitecendo e os discípulos começam a cercar Jesus e falar assim: Senhor, manda esse povo embora. Um diagnóstico. Não tem pão, não tem dinheiro, não tem onde comprar. É um diagnóstico. E olha que aqueles caras estavam, ó, coladinho com Jesus, irmão. E eles fazem um perfeito diagnóstico. E Jesus fica olhando, e eu fico pensando que ele devia, aí não está escrito, sou eu que estou falando. Eu penso que ele olhava e falava assim: meu Deus, eles não entenderam nada. Eles até fazem um bom diagnóstico. Por que eles fizeram um bom diagnóstico? Porque os olhos deles eram naturais. Os seus olhos naturais vão fazer bons diagnósticos. Mas só quando você ceder lugar para o Espírito habitar aí dentro, que você não vai fazer diagnóstico, você vai se apresentar como solução. Porque aparece um menino com 5 pães e 2 peixes. Você acha que ele pensava que aquele lanche dava para todo mundo? Não, ele tinha olhos espirituais. Ele pega o que ele tem e fala: Senhor, está aqui meus 5 pães e 2 peixes. Mata a fome da multidão. Jesus olha, e eu penso que ele diz assim: agora sim, eles estão entendendo. Jesus não está procurando quem sabe diagnosticar um problema. Jesus está procurando filhos de responsabilidade, que apresentam aquilo que eles têm, para solucionar os problemas que estão ao seu redor. Mas para isso tem que ter olhos espirituais. Os olhos naturais vão falar: manda embora, pastor. Manda sair, está com fome, manda embora. Tem cesta básica? Não, hoje é dia de culto da virada. Não, irmãos. Estávamos ali na porta, passou uma família. Tem cesta básica? Falei: tem? Tem? Falei: gente, corre lá dentro. Monta uma cesta básica agora. Porque eu não estava distraído com o evento que ia acontecer. Nós não estamos aqui distraídos com o evento. Nós estamos aqui discernindo no Espírito aquilo que Deus está profetizando sobre nós nesses dias. Irmãos, a lógica analisa, a lógica faz conta, a fé avança, a obediência protege e a coragem conquista. Eu vou repetir. A lógica faz conta, a lógica analisa, mas a fé avança, a obediência protege e a coragem conquista. Deus disse: eu dou. Mas a geração respondeu: é grande demais, é impossível demais, é perigoso demais, os muros são altos demais. Deus falou: eu dou para você. E a geração olhava e falava: não, mas os muros são altos, lá tem filhos de Anak, lá tem um exército fortificado. E Deus está falando: eu estou dando para você. Deus falou: se você quer essa noite, Ele está falando para você: a sua promessa está de pé, não coloquei ela, não lancei ela fora. Ei, não guardei numa gaveta, não tranquei num cofre a promessa que eu tenho para você. Ela continua de pé. Eu já te dei, você apenas tem que ter fé e coragem. Fé para permanecer e coragem para avançar. Aqui está o problema, irmãos. As promessas de Deus sempre são grandes demais para mentes incrédulas. Eu vou repetir para você guardar. As promessas de Deus, elas sempre vão ser grandes demais para mentes incrédulas. Por isso você não se move pelo que sua mente
consegue mensurar, você se move pela palavra de Deus. O incrédulo sempre tenta reduzir Deus ao tamanho da sua própria razão. Sabe o que o incrédulo faz? Ele coloca Deus do tamanho da razão dele, dentro de uma caixinha. E ele começa a limitar o que Deus pode fazer. Ei, Deus não tem limite, irmãos. Deus é eterno, Deus não tem tamanho. Deus é eterno. Não limite aquilo que Deus pode e quer fazer nesses dias. Enquanto a razão reduz Deus ao tamanho do intelecto do homem, a fé é ter a certeza que Deus pode fazer todas as coisas, é ter a certeza não só naquilo que você pode fazer, mas em quem mandou você fazer. A nossa fé não está na nossa atividade. Amém? Irmãos, a sua fé não está na atividade que você vai realizar. A sua fé está no Deus que entregou uma missão e uma atividade para você realizar. Os seus olhos não estão no que você está fazendo, estão no Deus que falou o que era para fazer. É totalmente diferente. O incrédulo sempre tenta reduzir o tamanho de Deus, irmãos. A realidade é essa. Ou você olha para a promessa da próxima estação, ou você olha para a terra que Deus te prometeu, ou você olha para os gigantes que estão nela. Você vai olhar para onde? Para onde você vai olhar hoje? Quando a gente contar aqui 10, 9, você vai olhar para onde, irmãos? Eu tenho convicção, nós vamos viver uma estação extraordinária aqui. Extraordinária, extraordinária. Pastor, não é o que os números dizem. Eu não quero saber o que o número diz. Eu não estou preocupado com o que os números dizem. Eu não estou preocupado com a arrecadação financeira. Eu não estou preocupado com o número. Estou preocupado com as vidas. Com o número eu não estou preocupado. Por que eu não estou preocupado? Porque essas coisas não nos movem. O que nos move é uma palavra. Ou a gente olha para a palavra, ou a gente olha para os gigantes que estão diante de nós. Tem gente que quer a promessa, mas não quer passar pelo processo. Quer o resultado, mas não quer fazer sacrifício. Quer a terra prometida, mas não quer passar pelo deserto. Deixa eu te contar um segredo, mas não fica triste. Ano que vem tem deserto também. Fala amém, irmãos. Nós somos crente. Ano que vem tem gigante também. Ano que vem tem muralhas que vão se levantar diante de nós também. Ano que vem alguns exércitos vão se apresentar diante de nós. O que seríamos de nós sem eles? O que seria de mim, de você sem eles? Vida chata. Não, irmãos. Coisa boa é passar pela prova dando glória a Deus. Vou passando pela prova dando glória a Deus. Coisa boa é passar pelo vale da sombra da morte. Eu já passei algumas vezes, irmãos. Pode acreditar. De verdade. Passei por alguns vales. Tinha sombra de morte naquele lugar. Mas aquele que estava comigo nunca perdeu uma guerra. O Deus que estava comigo nunca perdeu uma guerra. O problema não é o vale que você passa, é com quem você passa. E eu quero declarar que o seu próximo ano, independente do vale, independente do pico, independente do tempo de celebração, do tempo de tristeza, existe um tempo para todas as coisas debaixo do céu. E nós passaremos pelas 4 estações. Por quê? Porque todas elas são de Deus. Meu irmão, o verão é de Deus, é um tempo de alegria, de festa, as pessoas estão felizes, o céu fica claro, o sol brilha naquele lugar, as pessoas acordam mais animadas, é ou não é? Quando você levanta e o sol está brilhando, você tem mais ânimo para viver aquele dia. Aí chegou o inverno e o tempo se fecha, nuvens, chuva, e você olha, não dá desânimo, você não quer ir na academia, você quer ficar debaixo da coberta, é ou não é? Todas essas estações são de Deus. Um dia chega a primavera, e aquilo que estava seco começa a florescer de novo. Onde não tinha fruto, começa a dar flor. Daqui a pouco começa a formar o fruto. Todas são de Deus. Se não tiver o inverno para derrubar os galhos e as folhas, não tem adubo para a próxima estação. Porque tudo aquilo que ventou ao seu redor, se porventura galhos caíram, folhas caíram ao seu redor, fique em paz, irmãos. É adubo para a próxima estação.
Pode passar o inverno, a primavera vai chegar, as folhas vão nascer de novo, vai florescer de novo, vai dar fruto de novo, vai viver coisas extraordinárias de novo, vai se alegrar de novo, vai passar um tempo, vai fechar o tempo. Todas as estações são de Deus. Não menospreze. Na nossa próxima estação, Alexandre, vai ter deserto para a gente passar. Viu, Marcelo? Vai ter gigante para a gente derrubar, irmãos. Glória a Deus por isso. Porque quando eu olho para um gigante, quanto maior o gigante, maior a promoção. Quanto maior o exército, mais coisas incríveis tem naquela terra. Porque está sendo bem guardado, porque tem coisas incríveis lá. Quero declarar sobre você. Deus vai fortalecer a sua fé para permanecer. E Ele vai trazer para fora uma coragem que você não sabia que você tinha, para você conquistar esse próximo ano. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Tudo isso que a gente falou aqui, todas as adversidades, todos os desafios, não anulam a promessa de Deus. Eles apenas valorizam mais as conquistas que nós desfrutaremos diante dele. Números 13, 27 diz que eles viram leite e mel, mas escolheram olhar para as muralhas e para os gigantes. Eu não estou terminando, mas o pessoal do louvor pode subir, porque eu vou ter que dar um jeito aqui. Mas vamos dar um jeito, irmãos. Deus vai dar um jeito. São 23 e 42. Vai dar tempo. Números 13, 27 diz que eles viram leite e mel, mas escolheram olhar para as muralhas e para os gigantes. A fé, escute isso, anote isso, irmãos. A fé te mostra a promessa, a lógica te mostra os obstáculos. Essa é uma noite que você escolhe. É como se Deus estivesse diante de você e falasse: ei, hoje eu coloco diante de você bênção e maldição. Escolhe a bênção. Hoje eu coloco diante de você a fé e a lógica. Escolhe a fé. Hoje eu coloco diante de você o medo e a coragem. Escolhe a coragem. Escolhe a coragem. A pergunta é: para onde você vai olhar? Pastor, você quer que eu ignore a realidade das dificuldades? Claro que não, irmãos. A fé não ignora a realidade. Quem foi que falou que a fé ignora? A fé não ignora a realidade. A fé, ela submete a realidade ao que Deus prometeu. A fé não é para ignorar, é para submeter. Você olha para a adversidade e você fala com ela. Você vai submeter a palavra que Deus me deu. Você está diante de mim, mas Deus me deu uma palavra. Eu não vou retroceder, eu não vou voltar. Ele não se agrada daqueles que retrocedem, Ele se agrada daqueles que avançam para o alvo. E nós somos daqueles que avançam para o alvo. Você vai olhar para o que Deus disse ou para o que o seu medo, as suas emoções estão falando? Durante os louvores eu estava ali e Deus falou muito ao meu coração. Declara que o amor lança fora todo medo. Porque tem pessoas aqui que ainda estão com medo. Ei, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Não tenha medo. Lança fora o medo. Tem pessoas aqui que estão com receio do próximo ano. Estão com medo daquilo que vão viver no próximo ano. Tem pessoas aqui que estão com medo das finanças do próximo ano. Tem pessoas aqui que estão com dúvida daquilo que vão viver ministerialmente no próximo ano. Estão com medo. Ei, lança fora todo medo. Ser forte e corajoso. Não foi eu que te ordenei? Não foi eu que te ordenei? Se foi Deus que falou, meus irmãos, se foi Deus que apontou o caminho, se foi Deus que escolheu, se foi realmente Deus, não foi algo do seu coração, se isso está alicerçado numa palavra, se isso está alicerçado numa promessa, se você olha para isso que Deus te entregou e você vê nisso um propósito coletivo, porque Deus não tem propósito individualista, Deus tem propósito coletivo. Se você olha para essas coisas e alinha com o coração de Deus e com a palavra de Deus, tenha paz, tenha fé, tenha coragem, porque eu quero declarar que você vai viver todas essas coisas. Não tem muralha, não tem gigante, não tem fortaleza que possa anular uma palavra que Deus entrega para um homem. Mas tem que ser a palavra de
Deus. Esse é o segredo. Não é palavra de homens, é palavra de Deus. Irmãos, quando a fé rompe a lógica, você se torna uma resposta. Anota isso. Quando a fé rompe a lógica, você se torna uma resposta. Quando é que eu descubro, pastor, que eu estou andando por fé e não estou andando por lógica? Você é uma resposta? É para pensar mesmo. Nós somos uma resposta? A criação aguarda com grande expectativa uma resposta que vem da onde? Dos filhos de Deus. Ei, tem respostas que Deus não vai descer para entregar, Ele vai usar você. Deus quer usar você como resposta hoje. Pastor, eu estou andando por fé, você é uma resposta? Você tem sido uma resposta onde Deus tem te levado? A fé é a convicção do que não vemos. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ou você vive apenas por aquilo que você está vendo, ou você começa a viver o que você ainda não viu, mas Deus já declarou sobre você. Como é que eu faço, pastor, para viver essas coisas? Você começa a cuidar daquilo que você não está vendo ainda. Tem uma breve história bem rápida, para mim não tomar o tempo da palavra, que eu já vou encerrar. O menino começa a pedir para o pai uma bicicleta, e o pai fala: eu não tenho como te dar uma bicicleta, meu filho, não tenho dinheiro para te dar uma bicicleta. Ele fala: poxa pai, me dá uma bicicleta. E o pai fala: eu não tenho como, meu filho, não tenho dinheiro, estou desempregado, não tenho como te dar uma bicicleta. Aí o pai passa todo dia, está vendo o menino limpar lá um cantinho, está limpando um cantinho, aí bota uma cobertura, ele começa a ajeitar aquele cantinho, preparar aquele cantinho todo, aí daqui a pouco ele vai lá e bota um gancho naquele cantinho. O pai passa e fala: meu filho, o que você está fazendo? Ele fala: eu estou preparando o lugar para a minha bicicleta. Você acha que esse pai deu uma bicicleta para esse menino? Não deu. Ele deu porque fé é preparar antes de ver. Você quer viver coisas incríveis no próximo ano? Começa a preparar antes de você ver, querido. Começa a preparar os ambientes que você vai viver. Começa a declarar para Deus coisas que você vai viver, coisas extraordinárias que Deus tem para você. Ei, Deus tem coisas para viver comigo, com você no próximo ano, mas você tem que preparar o ambiente antes delas aparecerem, porque fé é preparar aquilo que você não viu, você ainda não pegou, você não sabe ainda, mas se Deus falou, você começa a preparar. Você fala: ei Senhor, você vai fazer uma grande colheita de almas, eu vou começar a botar cadeira nesse lugar, vou começar a pegar as cadeiras vazias e vou espalhar aqui, porque o Senhor falou que vai ter uma grande colheita de almas. E aí as pessoas vão entrar e vão falar: ah pastor, tem um monte de cadeira vazia. Não se... Calma, irmão, vai encher. As pessoas vão entrar, vão sentar, porque vai ter uma colheita de almas. Mas eu não estou vendo, você não precisa ver. Você só tem que crer naquilo que Deus falou. Coragem para avançar, fé para permanecer. Abraão era um homem comum. O que Deus viu em Abraão? Um pai de multidões. Davi era o menor dos seus irmãos, ele viu o maior rei de Israel. Deus não chama capacitados, Ele capacita aqueles que respondem à sua chamada. O que define o destino de um homem não é o seu talento, é a sua resposta. Pastor, como é que vai ser o meu ano que vem? Qual é a sua resposta diante de Deus? É resposta. Pedro e o jovem rico. Deus chamou Pedro e falou: ei, larga tudo e vem atrás de mim. Deus chamou o jovem rico e falou: vende tudo que tem e vem atrás de mim. Quem deu resposta? Quem se tornou apóstolo? Quem evangelizou? Quem ganhou almas? Quem espalhou a igreja? Foi Pedro. Por quê? Porque ele se tornou uma resposta. Deus quer que você seja uma resposta para o próximo ano. Enquanto tem pessoas buscando uma resposta no próximo ano, Deus está falando: ei, você é a resposta para o próximo ano. Você é a resposta. Deus vai levantar você como uma resposta hoje. Pastor, está tudo ruim para mim, fique em paz. Deus vai levantar você como uma resposta hoje, em nome de Jesus. Quando Deus pede a sua fé, é porque Ele está construindo algo em você. Ei, Deus está pedindo a sua fé hoje, sabe por quê? Porque Ele está construindo algo em você. Deus essa noite está construindo algo em você. Fica de pé comigo no seu lugar. Faltam 10 minutos, você consegue ficar de pé 10 minutos? Consegue? Então fica de pé comigo aí. Quando Deus pede a sua fé, é porque Ele está construindo algo em você. Quando Deus chama você para uma construção, não é para você fazer, é para você se tornar. Anote isso. Escute isso. Deus está nos levantando como homens e mulheres de fé e de coragem para o próximo ano.
Deus está nos chamando para uma grande construção, mas entenda isso em nome de Jesus. Quando Deus chama você para construir, não é para você fazer simplesmente, é para você se tornar enquanto faz. Lembra de Noé? 100 anos construindo uma arca. Você acha que Noé ficou 100 anos construindo uma arca, ou foi Deus que foi construir Noé? Noé não foi chamado para construir uma arca, Noé foi chamado para reconstruir a humanidade. Era através dele que a humanidade seria reconstruída. Deus precisou de tempo para reconstruir Noé. E hoje Deus está chamando você e falando: ei, eu quero reconstruir coisas com você, eu quero construir coisas através de você, mas eu tenho que fazer em você primeiro, eu tenho que fazer aí dentro primeiro. A maior obra que Deus está fazendo hoje não é fora, é dentro. Pastor, eu estou com expectativas com o que Deus vai fazer fora. Ei, aumenta as suas expectativas com o que Deus vai fazer dentro. Por isso a fé não é conveniente, a fé não é confortável, a fé não é lógica, a fé é obediência, a fé é rendição, a fé é coragem, a fé é transformação. Quem é você? É a pergunta que Deus faz para mim e para você essa noite. Você é um necessitado ou você é uma resposta? Pense nisso. Você é um necessitado ou você é uma resposta? Você é um acovardado ou você é um valente guerreiro? Ei, você é um mensageiro de medo ou você é um profeta de esperança? Deus chamou você para ser um profeta de esperança sobre uma terra que está vivendo tempos de caos. E você está preocupado com o que você vai ganhar no próximo ano? Ei, lança isso fora, meu irmão. Começa a se preocupar com o que Deus vai transformar você no próximo ano. Fala: Senhor, eu não estou tão preocupado com o que eu vou adquirir, nem com o que eu vou conquistar, mas eu estou preocupado com aquilo que eu vou me tornar no próximo ano. E eu quero me tornar um filho obediente, eu quero me tornar um filho que tem coragem, eu quero me tornar um filho que tem fé, porque eu vou avançar. Ei, fé para permanecer e coragem para avançar. E depois disso tudo, eles foram lá, olharam a terra, deram um diagnóstico ruim. Números capítulo 13, versículo 30. Um homem diz assim: vamos subir agora, certamente venceremos. Caleb. Ô meu irmão, Deus está levantando Calebes nessa geração, Josués nessa geração. Hoje Deus está procurando homens e mulheres assim, gente que vê a promessa e não se importa com a muralha, gente que crê antes de ver, gente que responde antes de entender, gente que se move pela revelação e não pela lógica. Existe uma terra preparada, existe um lugar separado, existe uma promessa que foi liberada sobre você, e essa é a noite que você vai decidir se posicionar e falar: ei, Senhor, eu vou andar por fé, eu não vou andar por vista, eu não vou andar por lógica, eu vou andar por fé. Senhor, eu me posiciono nesse lugar de fé para permanecer, e eu vou receber essa palavra. Ei, ser forte e corajoso. A palavra para você esse ano Deus tem uma palavra sobre essa igreja. Ei, ser forte e corajoso, avança. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda alma e depressão, ansiedade, medo, saiam agora. Vamos, Jesus.
lógica. A promessa rompe toda a impossibilidade. Eu quero declarar sobre você essa noite: ser forte e corajoso. Ei, ser forte e corajoso, porque foi Deus que